Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda nas nossas fontes de hoje. Eu tô super animada porque a missão dessa nossa análise é extrair, assim, o conhecimento mais valioso de uma série de notas e aulas focadas num tema que tá simplesmente redefinindo o mundo corporativo. Pois é, e redefinindo mesmo. É um prazer estar aqui para a gente mergulhar nisso. O prazer é todo meu. E o tema central hoje é o gerenciamento de programas. O material que a gente revisou aponta para uma inversão drástica na forma como as organizações operam, e a gente vai explorar os motivos pelos quais a mudança constante, sabe, não é mais uma fase, é um novo normal. Exatamente. E mais importante ainda, a gente vai detalhar como qualquer profissional pode se posicionar para liderar ou, no mínimo, navegar por essa transformação toda, né? Perfeito. Ok. Vamos desvendar isso. As anotações trazem um dado histórico que serve muito bem como nosso ponto de partida. Durante muito tempo, as empresas operavam sobre uma métrica bem rígida, bem definida. Aquela velha regra do 80-20, né? Isso, mas num formato específico. Cerca de 80% de todo o tempo, energia e orçamento eram gastos nas operações diárias. Ou seja, manter as luzes acesas, garantir que o produto saia da fábrica. Manter a roda girando. Exato. E apenas 20% do esforço ia para a mudança, para os projetos novos e para a inovação. Só que as fontes revelam um choque de realidade. Hoje, essa balança virou de cabeça para baixo. Totalmente invertida. Invertida quase que de forma exata. Hoje, 80% do foco das organizações está direcionado para transformar o negócio e só 20% para a operação tradicional. É uma reconfiguração completa. O que é fascinante aqui é entender o motor invisível por trás dessa inversão, sabe? Sair de 80% focados na manutenção para 80% focados na transformação não é tipo um capricho de executivos querendo parecer modernos. Não é modinha corporativa. Longe disso. É uma resposta muito direta à extrema complexidade do cenário atual. A tecnologia ela avança em ciclos muito curtos, os modelos de negócios ficam obsoletos da noite para o dia e a concorrência hoje é global. Você compete com o mundo inteiro o tempo todo. Com certeza, e as notas deixam bem claro que a gestão de programas não é mais uma camada burocrática, um cargo de nicho. Passou a ser o veículo estratégico principal para executar a agenda de sobrevivência de uma empresa. Sobrevivência mesmo. Sim, porque quem não coloca a maior parte da sua energia em se transformar, simplesmente deixa de ser relevante, fica para trás. Mas, espera um pouco. Tem uma coisa aí. Se alguma organização, de repente, passa a dedicar 80% dos seus recursos, do talento humano, do tempo, só para criar o futuro e transformar as coisas... Quem cuida do presente, né? Exatamente. Quem é que está garantindo que a empresa continue funcionando hoje? Isso não cria um risco enorme de negligenciar a operação básica, o produto que efetivamente paga as contas no fim do mês? Essa é a grande tensão que o material aborda, e é uma dúvida super comum. A resposta curta que as fontes nos dão é que a operação básica precisa se tornar absurdamente eficiente. Fazer mais com menos. Exato. Com o avanço gigantesco da automação, da inteligência artificial, de processos super otimizados, essa coisa de manter as luzes acesas passa a exigir muito menos esforço humano braçal. Ah, entendi. A máquina assume o peso. E o que isso faz? Isso libera o capital humano, que, convenhamos, é o recurso mais caro e valioso que uma empresa tem. Libera para resolver os problemas que não são estruturados, certo? Perfeito. E é aí que entra o conceito de transformar um negócio. O foco humano sai daquela execução repetitiva, que a máquina faz melhor, e vai para a arquitetura de novas soluções. O que me leva a pensar sobre quem está no volante desse processo todo, né? Porque se a maior parte da energia agora vai para a transformação, a primeira grande questão que surge no material é quem tem a capacidade de dirigir essa mudança monumental? Uma excelente pergunta. Pois é, o texto argumenta que o gerente de programas é a peça-chave para isso. Mas, e aqui tem um ponto de atenção para quem nos ouve, não é no sentido tradicional que muita gente imagina. Com certeza não. Não estamos falando daquela pessoa que passa o dia cobrando prazo, mandando e-mail de follow-up e preenchendo célula em planilha de status colorido, sabe? Isso levanta uma questão importante sobre a diferença crucial entre gerenciar um projeto e gerenciar um programa. É algo que costuma gerar muita
mas muita confusão no mercado. Nossa, sim, as pessoas usam as palavras como se fossem sinônimos. Exato. E o material faz essa distinção sutilmente, mas é vital para a gente entender. Um projeto, ele tem começo, meio e fim. E ele entrega algo super específico. Dá um exemplo prático pra gente. Claro. Implementar um novo software de vendas numa filial. Isso é um projeto. Tem data para acabar, tem um escopo fechado. Agora, um programa é um guarda-chuva muito mais amplo. Ele é focado em gerar um resultado de negócios contínuo. Uma mudança de estado das coisas. Isso. Um programa seria, por exemplo, mudar a cultura de vendas da empresa para o meio digital. Percebe a diferença de tamanho? Total. Esse programa de cultura vai conter dezenas de projetos menores lá dentro. Exatamente. O software novo é só um dos projetos dentro do programa. O gerente de programas, portanto, não está apenas olhando para entregas isoladas, mas sim para a mudança sistêmica da organização. E para descrever o perfil de quem lidera essa mudança sistêmica, as fontes usam uma analogia do mundo da música que eu achei fantástica. Ajuda muito a visualizar o conceito. A analogia do maestro. Isso. O líder de programas precisa atuar como o maestro de uma grande orquestra sinfônica. Pensa bem na imagem. A pessoa ali no púlpito. O maestro não toca o violino, ele não sopra o trompete, ele não bate os pratos. Ele nem precisa ser o melhor músico na sala, para falar a verdade. Exato. O trabalho dele é conectar as peças, integrar os talentos e ditar o ritmo para harmonizar 3 elementos vitais que as anotações listam, que são as pessoas, os processos e o negócio em si. E para que essa harmonia aconteça, o texto enfatiza que o líder precisa de experiência prática real. Não dá para ser só teoria, né? De jeito nenhum. Não dá para liderar só com certificações penduradas na parede. É uma imagem poderosa essa do maestro, porque ilustra muito bem a necessidade de trabalhar além das fronteiras. O violinista lá na orquestra, ele está focado 100% na própria partitura, e faz sentido que seja assim. É o trabalho dele. Exato. Assim como o departamento de marketing ou de logística da empresa foca nas próprias metas do trimestre. Mas o maestro ele atua através dessas fronteiras. Ele cruza os silos organizacionais. Ele faz a ponte entre o marketing e a logística. Sim. E muitas vezes, ele vai até além dos muros da própria empresa. Ele precisa alinhar fornecedores externos, cadeias de suprimentos inteiras, agências parceiras. Nossa, e essa capacidade de integração deve exigir uma perspicácia política gigantesca, né? Absurda. Liderar um programa significa lidar com interesses em jogo que nem sempre estão claros. Tem as famosas agendas ocultas de diferentes diretores. Você tem a tarefa de articular uma visão comum entre partes que, muitas vezes, têm metas de curto prazo que são conflitantes. O que deve ser exaustivo se a pessoa tentar resolver tudo no microgerenciamento. Entrar em toda a briguinha, sabe? Sim, é o caminho para o burnout. E é aí que o material traz outro conceito visual incrivelmente forte para lidar com isso. A técnica de subir na sacada. Essa é clássica. Imagina um grande salão de baile lotado com a festa acontecendo. Se alguém está ali no meio da pista de dança, girando ao som da música, esbarrando nas pessoas, a visão é extremamente limitada, só dá para enxergar quem está dançando imediatamente ali do lado. Você perde o todo, né? Fica preso no caos. Exato. Mas as anotações dizem que o líder precisa desenvolver a habilidade de, metaforicamente, sair da pista, procurar as escadas e subir na sacada desse salão. Exatamente. E ao subir nessa sacada, ganha-se um distanciamento estratégico que é insubstituível. Lá de cima, é possível ver o salão inteiro. Dá para anotar coisas que quem está na pista nunca veria. Com certeza. Você percebe quais grupos estão isolados lá num canto, onde o fluxo de pessoas perto do bar está travado, e consegue observar os padrões da dança como um todo. É aquela perspectiva holística, de ponta a ponta. É a visão do programa inteiro. Isso. Mas a verdadeira genialidade dessa técnica, segundo as fontes, não é morar lá na sacada. É saber a hora exata de subir para entender o contexto geral e a hora de descer as escadas e mergulhar de volta na pista de dança. Voltar para o meio do caos organizado. Para ajustar os detalhes operacionais de perto, orientar as pessoas.
Uma liderança que só fica lá na sacada, ela se torna teórica e distante da realidade da equipe. Acaba virando aquele chefe que manda e-mail com ideias mirabolantes, mas não sabe o que está acontecendo no chão de fábrica. Perfeito. E por outro lado, uma liderança que só fica na pista de dança perde o rumo estratégico, fica apagando incêndio. A alternância fluida entre essa visão panorâmica e execução mais granular é o que define o sucesso da gestão do programa. Que é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque ao exigir essa alternância constante do profissional, o texto constrói um contraste fortíssimo entre duas realidades operacionais: a de manter o negócio versus a de transformar o negócio. É quase um choque de culturas operando dentro da mesma estrutura corporativa, né? Sim. Quando as anotações falam sobre manter o negócio, a ênfase é total na estabilidade e na continuidade. O objetivo máximo ali é a previsibilidade. É garantir que as tarefas de hoje sejam iguaizinhas às de ontem. Gerenciar os incidentes de rotina sem sobressaltos. Evitar surpresas a todo custo. Exatamente. Mas no momento em que se passa para o lado da transformação, o jogo mental muda por completo. Muda porque exige músculos cognitivos totalmente diferentes. Quem passa a carreira focada apenas lá na manutenção, naturalmente desenvolve uma mentalidade de aversão ao erro, otimização de processos conhecidos, a entrega contínua de um serviço requer que não haja falhas. O erro é punido na operação diária. Justamente. Porém, o ambiente de transformação do negócio, ele lida fundamentalmente com o futuro. E o futuro, por definição, traz o gerenciamento de riscos desconhecidos e incerteza constante. Não tem um manual pronto para consultar. Nenhum. A adaptação de estilo do líder precisa ser imediata. Na operação diária, a relação com as partes interessadas costuma ser bem transacional, sabe? Um departamento pede um relatório, o outro entrega no prazo. Ponto. Bem preto no branco. Já na transformação de programas, essa relação é fluida. É cheio de mudanças de opinião, necessidades do cliente que evoluem no meio do caminho e, claro, atritos inevitáveis entre as equipes. Mas há um risco grande nisso, não há? Lendo as fontes, parece haver uma armadilha muito comum no mundo corporativo de hoje. Com essa pressão absurda para destinar grande parte do esforço para a mudança, como a gente falou dos 80%... As empresas se perdem, né? Sim. Muitas acabam caindo no que a gente poderia chamar de teatro da inovação. Sabe do que eu tô falando? Ah, o famoso mudar por mudar. Isso. Mudar a identidade visual para parecer jovem, reformar o escritório para colocar puff colorido, adotar ferramentas de software caríssimas que ninguém da equipe pediu ou precisa, só pela estética da transformação. As notas trazem algum filtro para separar a mudança real dessa agitação puramente vazia? Sem dúvida, elas trazem. As fontes são categóricas ao afirmar que o grande objetivo não pode ser, em hipótese alguma, mudar por mudar. O norte verdadeiro e inegociável é a criação de impacto contínuo e a obtenção de valor real para o negócio. O valor tem que estar no centro. Sempre. Qualquer esforço estratégico precisa estar ancorado no valor. Se um programa altera processos inteiros, consome mesas de recursos, envolve dezenas de pessoas, mas no final não consegue demonstrar um benefício claro, ele falhou. Benefício claro como o quê, por exemplo? Como um aumento palpável de receita, uma redução de custos operacionais, um ganho de eficiência mensurável ou uma melhoria na métrica de retenção de clientes. Se não entregou isso, a transformação não é um concurso de ideias criativas, sabe? É uma alavanca para sustentar e expandir a empresa. Tem que pagar o investimento que foi feito nela. Exatamente. E mesmo sendo uma responsabilidade tão pesada, né, de gerar resultado e ancorada em metas difíceis, uma das partes mais surpreendentes dessas anotações, pelo menos para mim, é que elas descrevem o ato de transformar o negócio como algo genuinamente divertido. E é curioso ler isso num material técnico corporativo, né? Muito. O texto usa exatamente essa abordagem, apontando para um componente lúdico em liderar programas complexos. Os motivos listados não são apenas financeiros, de bater meta. São ligados ao crescimento pessoal acelerado de quem está na liderança. O profissional se transforma junto com o negócio. Isso. As fontes falam sobre um ganho enorme de flexibilidade mental, um aprimoramento rápido da fluência verbal, do aumento da autoconfiança e da capacidade de persuasão.
O simples ato de ter que vender uma ideia de futuro o tempo todo para áreas diferentes da empresa funciona como uma academia intensiva de comunicação. Há, inegavelmente, um aspecto de recompensa pessoal muito rico nisso tudo. Mas é prudente a gente adicionar a camada de realismo que as próprias notas trazem logo em seguida. Essa diversão, ela está ligada ao desafio intelectual. Não quer dizer que seja fácil. Com certeza não é um passeio no parque. Não mesmo. A dinâmica exige equilibrar uma ambição agressiva por resultados com uma assertividade cirúrgica para lidar com a resistência. Toda mudança estrutural gera atrito. Mexe com o ego das pessoas, né? Mexe com tudo. As pessoas temem perder relevância, temem perder poder no organograma ou simplesmente não querem sair da zona de conforto porque dá muito trabalho reaprender a fazer o próprio serviço. É a natureza humana reagindo. Exato. O líder do programa precisa refinar o próprio estilo o tempo todo para atuar como um amortecedor desses choques. Exige um interesse genuíno por compreender os medos e as motivações de grupos muito diversos dentro da empresa. Para visualizar melhor esse desafio, imagina a seguinte situação que as fontes ajudam a traçar, baseada em cenários bem reais. Uma rede tradicional de lojas de varejo físico percebe que o fluxo de pessoas nas ruas caiu pela metade. Cenário comum hoje em dia. Pois é. E aí a diretoria decide que precisa migrar agressivamente para o comércio eletrônico. A equipe que está ali na manutenção do negócio está focada em manter as lojas físicas limpas, os estoques organizados nas prateleiras e garantir que as contas de luz das lojas sejam pagas no fim do mês. Operação pura. Por operação. Já o gerente do programa de transformação, ele tem a missão de integrar o time de tecnologia, que está criando o aplicativo novo, com o time de logística, que só sabe entregar caminhão fechado e nunca fez entrega fracionada na casa do cliente. Aí já começa a dor de cabeça. E não para por aí. Ele ainda tem que convencer os vendedores das lojas físicas de que o aplicativo não vai roubar as comissões deles, mas sim ajudar a vender mais. É um cenário de caos potencial. Como que essa pessoa encontra motivação e não desiste diante de tanta barreira, de tanta resistência de todos os lados? Olha, se conectarmos isso com o quadro geral trazido pelo material, a gente encontra a resposta para essa resiliência toda. É o antídoto contra o isolamento corporativo. Antídoto contra o isolamento? Explica mais pra gente. Claro. Pensa na operação tradicional daquela loja física que você mencionou. O estoquista lá no fundo da loja, ele pode facilmente se sentir apenas como uma pequena engrenagem invisível. Arruma caixa, tira caixa. O trabalho fica monótono e desconectado. Isso. Mas, ao liderar ou participar ativamente daquele grande programa de e-commerce, a pessoa consegue mapear estrategicamente como o seu trabalho diário se conecta lá na ponta com a sobrevivência da rede de lojas inteira. As fontes destacam que poucas coisas são mais empolgantes profissionalmente do que você visualizar a relação direta de causa e efeito. Vê a agulha mover de verdade. Exato. Vê que a iniciativa que você está gerenciando afeta o sucesso tangível da organização no mercado competitivo. É o poder do propósito prático aplicado ao dia a dia. Na prática, isso quer dizer que o profissional deixa de executar tarefas isoladas numa planilha e passa a ver o edifício inteiro sendo construído pelas próprias mãos. Uma mudança de perspectiva gigantesca. Sim, então o que tudo isso significa para o funcionamento real da empresa? O material lista áreas muito específicas onde essa transformação estratégica ganha vida no dia a dia. Por exemplo, os textos mencionam iniciativas focadas nas expectativas dos clientes, projetos pesados de alinhamento executivo, desenvolvimento de novos produtos do zero e até mesmo programas de capital de giro. E é interessante pausar nesse último exemplo que você deu, o programa de capital de giro, porque ele ilustra bem a diversidade do trabalho. Para deixar bem claro para quem nos ouve, capital de giro é basicamente a diferença entre o dinheiro que a empresa tem disponível em caixa e as dívidas de curto prazo que ela precisa pagar para continuar operando. O fôlego financeiro da empresa. Isso. E um programa desenhado para otimizar esse fluxo de caixa exige uma mentalidade muito fria, altamente analítica e focada em finanças e negociações duras de prazos com bancos e fornecedores. Planilhas densas, muito cálculo. Muita matemática. Agora, contraste isso com um programa de desenvolvimento de um novo produto ou um que foca na experiência do usuário no aplicativo. É o extremo oposto. Totalmente. Esse último requer empatia, pensamento criativo, sessões de brainstorming,
testes de usabilidade e muita, mas muita sensibilidade humana para entender o que o cliente quer. O que, sinceramente, escancara a complexidade do papel. Um líder de programas pode sair de uma reunião onde ele precisa ter a frieza de um diretor financeiro, cortando prazos de fornecedores para salvar o fluxo de caixa e 10 minutos depois entrar em outra reunião onde precisa pensar como um designer de produto, avaliando a cor de um botão na tela para não frustrar o usuário. Uma ginástica mental pesada. Muito. Como é que é possível ter uma bagagem profunda o suficiente para lidar com disciplinas tão divergentes? O texto sugere que existe um super-herói corporativo capaz de dominar tudo isso sozinho. Pelo contrário, e acho que essa é a parte mais libertadora das fontes. Elas fazem questão de desconstruir o mito do líder que sabe de tudo. O conselho central que o material fornece e que pode soar bem contraintuitivo para lideranças mais antigas e tradicionais é que a postura ideal é ser uma verdadeira esponja. Uma esponja? Achei o termo curioso. Sim, uma esponja. Para chegar a soluções eficientes em cenários tão distintos como finanças e design de produto, a premissa básica é admitir que não se tem todas as respostas pré-fabricadas. A abordagem não é chegar na sala ditando as regras de como o produto deve ser ou de como o fluxo de caixa será otimizado. É ter a mente aberta. É absorver as perspectivas de todos os lados. É cruzar essas informações complexas e facilitar a construção da resposta junto com os especialistas de cada área. O líder não é o dono da verdade, ele é o facilitador do conhecimento. Se é uma esponja, parece uma ideia bem amigável na teoria, nos livros de negócios. Mas na realidade implacável das empresas do dia a dia, isso não exige um nível de desapego do próprio ego que é muito raro da gente ver. Exige um nível altíssimo. Pois é. O texto fala explicitamente sobre a necessidade de atributos como vulnerabilidade e humildade. Historicamente, se a gente parar para pensar, a imagem do líder corporativo é daquela pessoa que entra na sala de reunião com certezas inabaláveis, batendo na mesa, com um tom de voz dominante que encerra a discussão. O famoso líder-herói. Exatamente. Ser vulnerável e assumir em voz alta que não sabe algo, enquanto você é a pessoa responsável por 80% do futuro da empresa naquele momento, parece um caminho cheio de atritos e de insegurança. E é cheio de atritos. Essa é a parte mais dura da mudança de mentalidade que a gente está discutindo. Pense no conflito prático de egos. Imagina um diretor sênior de operações com 20 anos de casa, sendo encarregado de liderar um programa gigante de transformação digital. Ele já acha que sabe como a empresa inteira funciona. Pois é. E para agir como um esponja, ele precisa ter a humildade de sentar numa sala com um analista de dados júnior, que entrou na empresa tem 6 meses, e genuinamente ouvir e acatar o fato de que a sua intuição de mercado de 2 décadas está redondamente errada em comparação com os dados que o analista levantou. Nossa, o ego ali grita, né? Grita muito. A vulnerabilidade está justamente em aceitar críticas de pessoas em posições hierarquicamente inferiores e assumir erros abertamente quando uma fase do programa fracassa e precisa ser refeita. Mostrar que também erra. Sim, porque sem essa postura de esponja, o que acontece é a imposição de um programa rígido vindo de cima para baixo, totalmente cego às realidades operacionais da linha de frente, e isso invariavelmente não vai gerar o valor de negócio esperado lá no final. A arrogância hoje é o maior risco para a transformação. Uma reflexão fortíssima que, para mim, amarra perfeitamente as lições desses textos. Sabe, para recapitularmos o caminho denso e fascinante que a gente percorreu nas fontes de hoje, nós iniciamos desvendando a profunda inversão da balança de esforços das empresas. A transição histórica onde deixamos os 80% de energia gastos e manter as operações lá no passado e saltamos para o momento atual com 80% de foco em transformar e construir o futuro. E a partir daí a gente explorou como esse cenário eleva a gestão de programas a um novo patamar, né? Sim, não é mais um simples cargo de controle de cronograma, mas sim um veículo estratégico de sobrevivência, onde quem lidera precisa atuar com a maestria de quem conduz uma orquestra complexa. E revisitamos a importância de transitar com fluidez entre os dois mundos, mergulhar na pista de dança para entender o detalhe micro e subir na sacada para não perder a perspectiva sistêmica do todo.
Além da quebra de paradigma cultural que você muito bem pontuou, a necessidade vital de focar na obtenção de valor real para o negócio, fugindo das armadilhas visuais da mudança puramente estética, aquele teatro que a gente mencionou. Acho que essa inversão deixa uma lição prática e muito clara para todos os profissionais que nos acompanham. O futuro, no fim das contas, pertence àqueles que conseguem desenvolver a resiliência para lidar com o atrito inerente à inovação e que adotam a postura da esponja com sinceridade. Estar disposto a aprender, né? Sempre. A capacidade de aprender continuamente, de se desarmar do próprio ego através da vulnerabilidade e de conectar as tarefas diárias e isoladas a um propósito maior de negócio. É isso que separa um simples executor de processos de um verdadeiro agente de transformação. E é com essa visão fantástica de conexão e de propósito que encerramos a nossa análise profunda de hoje. Mas antes de me despedir, eu deixo uma reflexão provocativa baseada em tudo que a gente destrinchou aqui para quem está escutando. Se as regras do jogo mudaram tanto, a ponto de que o sucesso corporativo agora exige destinar 80% da inteligência e da energia apenas para abraçar a mudança contínua. Essa é a reflexão que fica. Exato. O que acontecerá, num futuro muito próximo, com as organizações e até mesmo com as carreiras individuais que insistirem em investir a maior parte do seu tempo e talento apenas tentando proteger e manter as coisas exatamente como sempre foram. O atrito da mudança é inevitável, pessoal, mas o custo da inércia, esse sim, pode ser fatal. Muito obrigada por compartilhar o seu tempo e a sua atenção conosco e mais essa imersão. Até a próxima! Até logo, pessoal. Um grande abraço.